Se eu perguntar se você sabe por que os seus clientes são os seus clientes ou por que os seus leads se tornarão seus clientes, você sabe responder? Se você souber responder, ótimo. Mas se você responder que é por causa da qualidade do seu produto, dos seus benefícios ou do seu atendimento, infelizmente você não sabe a razão. Respostas assim indicam que você não sabe por que os seus clientes são seus clientes. Então, neste vídeo, vamos entender o poder do porquê e como podemos criar uma conexão forte com as pessoas, invertendo a forma como a gente se comunica. Olá, bem-vindo ao vídeo 2 do módulo 2 do curso Alta Influência. Pode fazer o teste. Se você perguntar às empresas por que os clientes delas são seus clientes, a maioria vai dizer que é por causa da qualidade, dos benefícios, dos preços e dos serviços. Em outras palavras, a maioria delas não sabe o motivo. E o pior nessa realidade é que a maioria das empresas toma decisões com bases em premissas completamente erradas sobre o que de fato conduz os seus negócios. Quando os empresários eles não têm uma noção clara do porquê os seus clientes são seus clientes, eles tendem a usar táticas manipulativas para conseguir o que precisam. O inglês Simon Sinek investigou por que os clientes eram clientes de algumas empresas. E ele percebeu que existia um padrão em relação às empresas líderes de mercado que são adoradas pelo público. O que Sinek descobriu foi que as pessoas altamente influentes e as empresas líderes de mercado, todas elas agem, pensam e se comunicam exatamente da mesma forma. O oposto como a maioria das pessoas se comunicam. Então, o que ele fez? Ele codificou essa descoberta no que ele chama de Golden Circle, Círculo Dourado. O Círculo Dourado explica por que alguns líderes, empresas, alcançam um grau tão excepcional de influência. Por exemplo, explica por que as pessoas tatuam a logo da Harley Davidson em seus corpos. O Círculo Dourado também oferece uma visão clara do sucesso da Apple ao longo do tempo, coisa que não é típica. Inclusive, ele usa a Apple como um ótimo exemplo para demonstrar muito dos princípios do Círculo Dourado. O que faz a Apple ser tão inovadora, ano após ano? Em termos práticos, não há nenhuma diferença real entre a Apple e qualquer uma de suas concorrentes, a Dell, HP, Toshiba. Seus concorrentes eles são igualmente qualificados para fazer todos esses produtos. Todos têm acesso ao mesmo talento, aos mesmos recursos, aos mesmos meios de comunicação. Todos têm bons gestores, bons designers, engenheiros inteligentes. Todos fazem produtos que funcionam bem, outros nem tanto, até mesmo a Apple. Por que então a Apple tem um nível tão desproporcional de sucesso? Por que ela é mais inovadora? E como é que ela consegue construir fãs tão leais, coisa que poucas empresas são capazes de alcançar? A razão é simples. A Apple inspira. A Apple começa com o porquê. Tudo começa com o porquê. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz. E esta é a razão pela qual a Apple ganhou essa notoriedade. Tá? Para a gente, é fácil dizer o que a gente faz. Algumas vezes, a gente diz como fazemos, né? Mas raramente a gente diz por que fazemos aquilo que a gente faz. Mas empresas e pessoas inspiradoras, elas não fazem assim. Cada uma delas, independente do tipo de mercado que atuam, elas pensam, agem e se comunicam de dentro para fora. Como é se comunicar de dentro para fora? Se a Apple fosse como a maioria das outras empresas, sua mensagem se moveria de fora para dentro do Círculo Dourado. Ela começaria dizendo o quê? Seguindo de como elas são diferentes ou como elas são melhores do que os concorrentes, seguido por uma chamada à ação. Então, se a Apple fosse como outras empresas, sua mensagem seria assim: fazemos excelentes computadores, eles são lindamente projetados, fáceis de usar, com uma interface amigável, é tudo muito intuitivo, né? Todos conseguem entender e usar. Quer comprar um? Aqui para nós, não é um discurso de vendas muito interessante.
mas é assim que a maioria das empresas vende para nós. Aqui está o nosso escritório de arquitetura, nossos arquitetos estudaram nas melhores universidades, os mais importantes projetos arquitetônicos e projetos paisagísticos das principais cidades brasileiras fomos nós que fizemos, nos contrate. Uma mensagem desse tipo não inspira ninguém, tá? Mas é isso que a gente vê, esse padrão que a gente vê no mercado, né? As empresas dizem o que elas fazem e como elas são diferentes ou como são melhores. Vamos voltar ao exemplo da Apple e vamos reescrever na mesma sequência que a Apple se comunica. Então, desta vez, a gente vai começar com o porquê. Tudo o que fazemos e acreditamos é desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de maneira diferente. A maneira como nós desafiamos o status quo é fazer produtos muito bem desenhados, simples de usar e amigáveis. E o que acontece é que fazemos grandes computadores. Quer comprar um? É uma mensagem completamente diferente da primeira. A Apple, ela inverte a ordem das informações, né? A mensagem começa com um porquê, um propósito, uma causa ou uma crença. Não é o que a Apple faz que a torna diferente. É porque ela faz isso. Tá? Seus produtos dão vida à sua causa. Não que os seus produtos não importem, é claro que eles importam, mas seus produtos não são a razão da Apple ser percebida como superior. Tá? Os seus produtos, o que a Apple faz, serve como prova tangível do que eles acreditam. Tá? Então, o porquê da Apple é desafiar o status quo, é capacitar as pessoas. A Apple, ela quer dar a qualquer pessoa sentada em sua casa o mesmo poder de qualquer grande empresa. Então, tudo o que eles dizem e fazem demonstram o seu porquê. É demonstrado, por exemplo, no iPod, no iTunes, é um serviço que desafiou o status quo do modelo de distribuição da indústria da música, né, de como as pessoas consomem música. Então, mesmo não pode ser dito dos concorrentes da Apple. Né, embora todos tenham tido em algum momento, né, uma noção do porquê, ao longo do tempo eles perderam isso. Então, agora eles se definem pelo que eles fazem. Né, nós fazemos computadores. Viraram empresas de uma causa em empresas que vendem produtos. E quando isso acontece, o preço, a qualidade, o serviço são a moeda principal para motivar uma decisão de compra. Né? A empresa e seus produtos tornam-se simplesmente commodities. A maioria de nós, quando pensa, age e se comunica, é de fora para dentro, né? A partir do que para o porquê. Porque o que é muito fácil. Cada empresa no planeta sabe o que faz, 100%. Não importa se a empresa é grande ou pequena ou qual o setor. Todo mundo é capaz de descrever facilmente os produtos ou serviços que sua empresa vende, ou a função que se tem dentro de uma empresa, o que é fácil de identificar. Algumas pessoas sabem como fazem o que fazem, ou seja, elas conseguem explicar como algo é diferente ou melhor. Agora, muitas pessoas pensam que o que e o como são os fatores diferenciadores ou motivadores de uma decisão. Elas supõem que estes dois são tudo o que importa. Mas há um detalhe que falta. Poucas pessoas e empresas sabem por que fazem o que fazem. Quando sabem, muitas têm dificuldade em articular claramente esse porquê. Quando eu digo porquê, eu não quero dizer gerar lucros. Tá? Gerar lucros é um resultado. Por porquê eu quero dizer qual o seu propósito, qual é a sua causa, qual é a sua crença. Tá? Por que a sua empresa existe? Por que você pula da cama todas as manhãs? E por que alguém deveria se importar com isso? Tá? Lembra da pergunta certa que a gente fez no vídeo 1 do módulo 1? Qual é a razão de eu estar começando este negócio? Ou qual é a razão de eu ter este negócio? A gente vai ter que ter essa pergunta respondida. Tá? Você tem que saber qual é a sua razão, no que você acredita, se você quer influenciar e inspirar pessoas. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Tá? E aqui está a melhor parte. Nada do que eu estou dizendo nesse vídeo é minha opinião. Tá? É tudo fundamentado nos princípios da biologia e da psicologia. E Sinek conseguiu correlacionar o seu círculo dourado com a biologia e a psicologia. Tá? Então, se você olhar para uma seção transversal do cérebro humano, tá? De cima para baixo, você vai ver que os 3 níveis do círculo dourado correspondem precisamente aos 3 principais níveis do cérebro. Tá? O neocórtex, falamos no vídeo 1 desse módulo 2. Ele é responsável por todo o nosso pensamento analítico racional pela linguagem.
Tá? Em outras palavras, quando a gente se comunica de fora para dentro, né, começando com o quê, as pessoas podem compreender informações complicadas, como características, benefícios, fatos, números. O neocórtex, ele se identifica com o quê? Mas o neocórtex não influencia o nosso comportamento. Tá? A gente pode ter todos os fatos, números, mas pode sentir que algo não está certo. Quando a gente se comunica de dentro para fora, a gente está falando diretamente para a parte do cérebro que controla o comportamento e a tomada de decisão. Tá? E essa parte é o cérebro límbico, né, o responsável pelo comportamento humano. Também a tomada de decisão, como a gente viu no vídeo anterior. Então, o porquê e o como eles se comunicam com o nosso cérebro límbico, né, que é o responsável por todos os nossos sentimentos, tá, como confiança, lealdade. E aí, quando a gente se move para o quê, a gente permite que as pessoas racionalizem. Né? O quê serve como prova tangível da nossa crença. Né? Racionaliza, ele explica a razão que estamos atraídos por um produto, uma empresa ou uma ideia. Se você não sabe por que você faz algo e as pessoas se conectam com o porquê, então como é que você vai conseguir influenciar as pessoas? Como é que você vai vender a sua solução hipervaliosa? O mais importante, como você vai conseguir que as pessoas sejam leais e queiram fazer parte daquilo que você faz. Tá? O objetivo da autoinfluência não é só vender para as pessoas que precisam do que a gente tem. O objetivo é vender para as pessoas que acreditam no que a gente acredita. Então, o objetivo não é apenas contratar pessoas que precisam do emprego. O objetivo é contratar pessoas que acreditam no que a gente acredita. Se você contratar pessoas apenas porque podem fazer um trabalho, elas vão trabalhar pelo seu dinheiro. Mas se você contrata pessoas que acreditam no que você acredita, elas vão trabalhar para você com sangue e suor. As empresas que falham ao comunicar o porquê, elas nos obrigam a tomar decisões apenas com o nosso cérebro analítico e racional. Tá? Então, na ausência do porquê, a decisão é mais difícil de fazer. Por isso, a gente leva mais tempo, nos deixam mais inseguros. Né? Em caso de dúvida, a gente tem que olhar para os lados para nos orientar nas nossas decisões. Então, nestas condições, as táticas manipuladoras que exploram os nossos desejos, medos, dúvidas e fantasias, elas funcionam muito bem. Tá? Mas isso cria na gente estresse e dúvida. Por outro lado, as pessoas que são atraídas lá pelos computadores Mac, né, ou pelas motocicletas Harley-Davidson, por exemplo, elas não precisam pedir a opinião de ninguém sobre qual marca escolher. Tá? Elas sentem grande confiança em sua tomada de decisão. E a única pergunta que elas fazem é qual Mac ou qual Harley-Davidson comprar. Tá? Então, nesse nível, as características e benefícios, números, elas não importam. Eles não levam a decisão de compra ou lealdade para com a marca. Tá? Essa decisão já está feita. Nesses casos, as decisões acontecem na perfeita ordem, de dentro para fora. Tá? Essas decisões começam com o porquê, o componente emocional da decisão. E em seguida os componentes racionais, aqueles que permitem que o comprador verbalize ou racionalize as razões de sua decisão. Isso é o que a gente quer dizer quando a gente fala de conquistar corações e mentes. O coração representa o límbico, a parte intuitiva do cérebro. E a mente é o centro da linguagem racional. Então, a maioria das empresas, elas são muito hábeis em conquistar a mente, né, na arte de comparar todos os recursos, os benefícios. Ganhar os corações, porém, dá mais trabalho. Tá? Será que a ordem da expressão, corações e mentes, é uma coincidência? Porque é que nunca ninguém se propôs a conquistar mentes e corações. A capacidade de conquistar o coração antes da mente não é fácil. É um equilíbrio delicado entre arte e ciência. Outra coincidência gramatical, né? Porque aqui arte vem sempre antes de ciência. Talvez seja um indício sutil do nosso cérebro límbico para nos ajudar a ver que a arte de liderar é seguir o nosso coração. Talvez os nossos cérebros estejam nos tentando dizer que isso deve vir em primeiro lugar. As empresas dizem que a razão de começar com o que fazem e como fazem é porque é isso que os seus clientes pedem. Né? Qualidade, serviço, preço, recurso. Mas considere as empresas com maior fidelidade. Elas raramente têm todas essas coisas. Se você quer comprar uma Harley-Davidson, por exemplo, você pode esperar no mínimo uns 6 meses para a entrega. Isso é ruim sob a agilidade de entrega de serviço. Os computadores
da Apple são pelo menos 25% mais caros do que um PC simular. Há menos software disponível, no seu sistema operacional, as próprias máquinas são muitas vezes mais lentas do que um computador parecido. Se as pessoas tomassem decisões racionais e fizessem muitas pesquisas antes de fazer a compra, ninguém jamais compraria um Mac. Mas é claro que as pessoas compram Macs. E algumas não apenas compram, como amam com todo o seu coração ou com todo o seu cérebro límbico. Vamos falar agora de pertencimento. Então, pertencimento é uma necessidade básica do ser humano. É um sentimento que a gente tem quando aqueles que nos rodeiam compartilham os nossos valores e crenças. Então, quando a gente sente que pertence a um grupo, a gente se sente mais conectado, a gente se sente mais seguro. Então, quando as empresas falam sobre o que fazem, e como seus produtos são os melhores, isso tem um apelo, mas não representa algo que queremos pertencer. Já quando uma empresa comunica claramente o seu porquê, e no que acredita, e a gente acredita no que ela acredita, a gente pode chegar a extremos para incluir esses produtos ou marcas em nossas vidas. E a gente faz isso não porque elas são melhores, mas porque elas se tornam representantes dos valores e crenças que são importantes para a gente. Aí esses produtos e marcas, eles nos fazem sentir como parte integrante, A gente se sente como se tivesse um parentesco com as outras pessoas que compraram as mesmas coisas. Por exemplo, clubes de fãs. Geralmente são iniciados por clientes, sem qualquer ajuda da própria empresa. Então essas pessoas formam comunidades não apenas para compartilhar o seu amor por um produto, mas para estar na companhia de pessoas como elas. Então a nossa necessidade natural, de pertencer, ela também nos torna bom em detectar as coisas que não nos pertencem. A gente sente quando algumas coisas se encaixam e outras não. Por exemplo, a Dell vendendo MP3. Ela não desperta o sentimento de pertencimento, porque a Dell define-se como uma empresa de informática. As únicas coisas que pertencem são os computadores. A Apple define-se como uma empresa em uma missão, e por isso tudo que elas fazem cria esse sentimento de pertencimento. Autenticidade. Autenticidade é quando o círculo dourado está em equilíbrio. É quando você faz as coisas que você realmente acredita. Então, a autenticidade ela não pode ser alcançada sem a clareza do porquê. E a autenticidade ela importa. Quando os vendedores realmente acreditam naquilo que estão vendendo, então as palavras saem de suas bocas, são autênticas. Então, quando a crença entra na equação, a paixão exala do vendedor. E essa autenticidade é que produz as relações sobre as quais as empresas que mais vendem são baseadas. Sem o porquê, você volta à guerra de preço, serviços e características. Você se nivela aos outros. Pior, sem autenticidade, as empresas recorrem à manipulação. Preço, promoção, pressão, medo. Isso é eficaz? Claro que é, mas apenas para o curto prazo. Tanto a manipulação como a inspiração, elas mexem com o cérebro límbico. O medo, a pressão empurra a gente para decidir de uma forma ou de outra. Ela apela para os nossos desejos irracionais ou desperta nossos medos. Mas quando esse sentimento emocional torna-se mais profundo do que a insegurança ou a incerteza, a reação emocional alinha com o modo como vemos a nós mesmos. Então é nesse ponto que o nosso comportamento se move da motivação para a inspiração. Então, quando a gente é inspirado, as decisões que tomamos têm mais a ver com o que somos e menos a ver com as empresas ou os produtos que a gente está comprando. Então, quando nossas decisões nos parecem certas, a gente está disposto a pagar um prêmio, até sofrer um inconveniente, para ter esses produtos ou serviços. Então, são esses sentimentos viscerais límbicos que criam lealdade. É essa fidelidade que dá a Apple, a Harley Davidson, a Martin Luther King ou qualquer outro grande líder uma vantagem tão grande. No próximo vídeo, vamos conhecer a terceira regra da conexão, a identificação. A gente vai saber como o conceito de uma árvore nos ajuda a modelar a nossa comunicação para a gente criar identificação e conexão com as pessoas. Mas antes de seguir para o próximo vídeo, eu quero que você vá direto para o exercício que acompanha esse vídeo. Então, até lá!